Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian. Sou o Rodolfo. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo, obrigado. E aí, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo hoje? Bom, hoje a gente vai falar com o Marco Aurélio, que é o gerente do Sebrae aqui de Santos. Então eu tenho certeza que vai ser um episódio muito informativo, valeu? Tenha um ótimo papo. Valeu. E aí, tudo bom, Mar? Tudo bom, Jean? Obrigado, Jean, Rodolfo, Guilherme. Prazer estar aqui, né? A gente marcou várias vezes, mas até antecipando para as pessoas, né? A gente teve uma reforma lá, sabe, Jean, no nosso prédio. E agora, dia 4, nós temos a inauguração, a reinauguração do prédio. Por isso que a gente estava com a agenda muito apertada, mas graças a Deus deu aqui pra gente estar aqui hoje e bater esse papo. O Sebrae fica ainda na Avenida Ana Costa, é isso? Não, lá a gente mudou de lá em 2017. Só tô um pouco desatualizado, então, né? E a gente foi pro Canal 3, ali entre a Guedes Coelho e a Carvalho de Mendonça. Na própria Avenida Washington Luiz, número 176. Ah, legal. E aí passamos por uma reforma agora, inclusive vamos falar aqui hoje, porque a ideia dessa reforma não é só uma reforma. Mas, por exemplo, alguns empresários poderão trabalhar lá de dentro, junto com os nossos consultores, para que eles possam aperfeiçoar seus negócios. Então a ideia daquele espaço é um espaço tanto de geração de negócios, como de possibilidade de integração maior do nosso público com a gente ali dentro, né? Então a ideia não é uma reforma simples de pintura, não, mas é uma reforma de fato de integração dos Vai fazer empresários. um tipo coworking, então? Sim. Não é bem cowork, porque as pessoas poderão usar 2, 3 horas. Por exemplo, a gente montou um estúdio lá. Só que esse estúdio, por exemplo, você que fabrica esse produto, por exemplo, e que falou, poxa, eu queria fazer uma foto bacana para Instagram. Então um consultor nosso vai acompanhar você nessas fotos, para que você faça essa foto, ou uma foto, ou um texto, ou um áudio, para que você consiga vender mais e melhor. Então, a ideia é estar mais próximo ali do empresário. Legal. Né? Mas vocês vão ter, assim, além do local, a estrutura toda, assim, Tem. pra tirar foto, coisa desse tipo? Não é um estúdio como a gente está aqui, Sim, né? sim. Mas é um estúdio mais simples, mas a ideia nem é o estúdio, é ter um profissional que possa assessorar um leigo, por exemplo, como nós, de como melhor se colocar numa mídia digital, qual é a angulação da foto melhor, qual é o pano de fundo, quais as palavras, qual é o gatilho mental, enfim, coisas do marketing que hoje é tão atual, para que esses empresários, especialmente da nossa geração, que ainda não tem tanta habilidade, ele possa usufruir disso lá. Então o contexto central nem é muito estúdio, o estúdio está lá, tem os equipamentos, não tão avançados quanto aquilo que a gente está vendo aqui, mas o conceito é como eu ensino aquela pessoa a fazer. E depois a própria casa dela, dependendo do caso, ela consegue ter boas fotos, mas aí ela já pegou o conceito, a Bacana. forma, o jeito, né? Ah, legal isso daí, viu? Então a gente está inaugurando lá dia 4, vocês estão convidadíssimos, vai ser dia 4 agora, portanto segunda-feira às 2 horas da tarde. É uma reinauguração, né, simbólica, mas para que as pessoas saibam que a gente está no novo momento. Pode Bacana. deixar, eu vou lá. Bacana. Legal. Ô, Marco Aurélio, assim, pro pessoal que tá começando um negócio, né? O que é o Sebrae? Até onde o Sebrae pode ajudar um empresário? Acho que não só o que tá começando, né? O que já tem um negócio há um tempo. É Rudolf. Agora eu não esqueço mais. Isso. Rudolf. A gente tem uma missão que pouca gente conhece, né? Aliás, na nossa missão existem duas, entre aspas, duas vertentes. A primeira missão do Sebrae é fomentar a cultura do empreendedorismo. E olha que interessante, nem sempre empreendedorismo e empresário é a mesma coisa. Empreendedorismo é muito ligado a comportamento, a traços de comportamento, a ser protagonista da própria vida. Então, muito provável, a gente tem muitos trabalhos assim, a gente forma, por exemplo, pessoas que vão ser empreendedores nos seus empregos. É óbvio que a gente é mais conhecido por essa segunda vertente, das pessoas que nos procuram para montar o seu negócio e para manter o seu negócio. Isso é nosso carro-chefe ali. Mas, por exemplo, uma das ações que nós temos com as secretarias de educação é treinar os professores para ensinar empreendedorismo do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. E é óbvio que a gente não quer que eles formem empresários, mas a gente quer que eles formem protagonistas da própria vida. Então a cultura empreendedora é mais importante. Seria muito bom que a gente tivesse a cultura empreendedora no mundo empresarial.
Depois eu vou contar uma história para vocês de pesquisa em relação a isso, vocês vão ver que é muito melhor. Mas infelizmente eu encontro muito empresário que não é empreendedor, porque eu tô falando de comportamento. E por outro lado, eu encontro gente que tá no poder público que tem um comportamento empreendedor. Então é só para diferenciar essas coisas. Então o Sebrae ele tem essa dupla missão. Como é que eu fomento a cultura empreendedora ou o comportamento empreendedor e como é que eu estimulo os negócios para desenvolver uma região, um país? O empreendedorismo, você estava falando do primeiro ao 9º ano. Isso, Escolas isso. públicas, privadas Privadas isso também. né? Mas já estão fazendo isso Sim. ou ainda já estão fazendo? Sim. Para quem nos ouve agora, esse programa ele se chama Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Se chama de JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Então é mais ou menos assim. Nós não chegamos até o aluno, nós capacitamos os professores. E, diante daquela capacitação, eles aplicam aquele conceito em sala de aula e depois de 6 meses, para concluir o processo, essas crianças fazem a Feira do Empreendedor na escola. Mas eu vou te dar um exemplo. Em Itanhaém, aqui na nossa região, a gente, antes da pandemia, porque depois teve uma mudança conceitual nas escolas, eu fui numa feira dessa do empreendedor. E eu tava passando pela quadra da escola onde tinha a Feira do Empreendedor e tinha um aluno do 2º ano. Um aluno chegou e falou assim, olha, e eu tava eu e o prefeito da época, que também era meu xará, chama Marco Aurélio. E ele falou, olha, compra aqui o nosso brinquedo educativo, prefeito. E naquela oportunidade, o prefeito fez uma pergunta que me assustou. Ele falou, mas eu compro, mas qual o desconto que você me dá? E aquele aluno, ele ficou, acho que uns 3 segundos assim, olhando pro prefeito. O que eu vou responder, né? E ele saiu literalmente correndo e foi atrás da barraquinha. Tinha barraquinha não, né? O standzinho lá, uma coisa muito simples. E aí ele voltou correndo de novo e falou, prefeito, quantos % de desconto o senhor quer? E a gente percebeu que a cena foi mais ou menos o seguinte. Aí o prefeito, acho que ele colocou 5%, ele deu um percentual lá e ele de novo, 3 segundos olhando pro prefeito e voltou. E a gente viu que eles fizeram conta naquele momento. E a cena mais impactante pra mim foi que quando aquele aluno chegou e falou o seguinte, prefeito, isso não cobre os meus custos. É uma cena que me chama a atenção porque a nossa geração muito provavelmente aprendeu a fazer essa conta sem a mínima noção do que para que ela serve. E muito provavelmente esse aluno ele vai para casa dele com um aprendizado muito grande naquele momento. Então a ideia do empreendedor não é estimular com que todos tenham uma empresa no futuro, mas que eles tenham conhecimento aplicado e sejam protagonistas da própria vida. Esse projeto ele vai do 1º ao 9º ano e nessa feira cada ano monta um negócio. É óbvio que é um negócio estimulado, sem qualquer tipo de perspectiva de lucro, mas é para que eles experimentem o que é empreender naquele momento e através daquela dinâmica eles aprendam muitas coisas. E era muito comum nessas feiras você ver pais, por exemplo, que nos procuram perguntando o que meu filho agora toda vez fecha a torneira quando eu tô escovando o dente. Então você percebe que esse comportamento... né, o valor das coisas, né? E esse produto, esse projeto, ele é totalmente gratuito. Nós disponibilizamos, inclusive, as apostilas, todos os materiais. Em Itanhaém, a gente tem esse projeto em toda a rede pública. Aqui em Santos, em algumas escolas, porque aqui é gigante, né? A questão de não dá para comparar em termos de número, né? Mas a gente está chegando lá. E a ideia desse momento, e até para os professores que nos ouvem, a ideia não é gerar capitalistas, empresários, mas que gerem um comportamento diferente no futuro dessas crianças. Sim, faz diferença. Eu vou ver se na escola do meu filho tem isso daí. viu? Se não tiver, já pode nos chamar que a gente aplica. Viu, Marco Aurélio, você comentando isso, eu até lembrei de uma história. Lá na igreja nós costumamos fazer acampamentos dos jovens, né? Então tem um custo para esses jovens. E nós fomentamos isso, assim, os jovens eles buscarem meios, não só através do pai e da mãe, mas de alguma forma para que eles possam conseguir o dinheiro do acampamento, né? Uhum. E teve 2 jovens que chamou muita atenção na época, já faz alguns anos, eles começaram a fazer donuts para vender. Justamente para arrecadar o dinheiro do acampamento. Uhum. E só que deu tão certo para eles tinham essa veia empreendedora, vamos dizer assim, que eles começaram, depois que teve o acampamento, eles continuaram fazendo isso.
vendendo bacana. o Dunnets, daí eles começaram a fazer um negócio até mais profissional, assim, em termos de comprar aqueles equipamentos maiores, usaram o Instagram para fazer a divulgação, eles começaram o negócio deles. É importantíssimo. Fez diferença. Sabe, Rudolf. Rudolf. Desculpa mais uma vez. Rudolf, você me lembrou um caso que acho que é importante deixar isso bem, bem divulgado. Existem muitos casos assim. E, por exemplo, se fosse um caso de Sebrae, por exemplo, se eles fossem lá no Sebrae e a gente entendesse que estava no momento de início, é óbvio que a gente daria todas as ferramentas de gestão. Mas hoje, por exemplo, você me lembrou de um caso, eu tenho alguns convênios com os outros sistemas S. Vamos imaginar, poxa, eu quero aprimorar a forma que se faz o Dunnets. Nós conectaríamos ele ao curso de Dunnets do Senai para um aperfeiçoamento de técnica. Então, hoje, o Sebrae é muito conhecido como ferramenta de gestão. Mas hoje, se você quer aperfeiçoar a sua técnica, a gente tem parceiros para isso. A gente está falando de um ramo da alimentação. Desculpa, você falou sistema S. O que seria? Para nós parece uma coisa tão simples, mas você tem razão. No Brasil, existe o sistema S, que é composto por Sebrae, Senai, Senac, SESI, SEST, enfim, esse grupo, ele compõe o sistema S, que é um sistema concebido, uma espécie de paraestatal, ou... Por que eu digo paraestatal? Porque ela não é pública. Esse sistema é totalmente privado e que foi concebido para atender, por exemplo, o Senac, o comércio, o Senai, a indústria, e assim por diante, e o Sebrae, as pequenas empresas. E esse sistema S, eles têm inteligência muito forte dentro dessas instituições. Por exemplo, o caso do Dunnets, muito provavelmente a gente faria uma conexão com o Senai para que eles tivessem uma consultoria sobre como produzir mais e melhor, com menos custo, com uma pessoa que é especializada naquilo. E isso, pasme você, de forma gratuita. Olha. E às vezes as pessoas não sabem que a gente pode fazer isso, que a gente tem essa condição. E eu tô falando pro ramo de alimentação, mas outro ramo que cresce muito é o ramo da beleza. A gente chama de beleza estética. Aí você pega barbeiros, cabeleireiros, unha, enfim, todo aquele conceito de beleza que é muito forte na nossa região também e vários outros setores. Acho que tá na moda o visagismo também. Visagismo, tá muito, muito, muito forte. E também... Nós estamos tentando trazer aqui um consultor de perfumes. Você sabe que isso é um negócio? Esses dias, não, desculpa te cortar, mas esses dias eu vi uma palestra de uma pessoa de como ter uma fragrância ou um cheiro na tua loja que desperte a venda. Isso é estudado. Eu não lembro agora o nome, Jean, mas tem um nome que é um marketing sensitivo. Se eu não me engano, tem algumas lojas no Brasil que você já chega e já tem esse tipo de sensação. E essa sensação desperta alguma coisa que o empresário quer que você tenha. É óbvio, tudo estudado. A gente aqui tem não sei se você sentiu ou não quando chegou, é um perfume Sim. que lembra coisas novas, assim, tudo. O pessoal elogia. Nossa, cheiro de novo. É isso aqui. Mesmo. Eu acho que isso daí dá uma sensação melhor aqui pra... Tem até aquele negócio, né? Que é antigo essa do cheiro do carro novo, né? Eles passam, eu nem sabia, é um perfume que eles passam. É um perfume. E isso desperta sensações, né? E outra coisa também que eu tava vendo, falando de tecnologia, tem uma feira americana chamada NRF. É uma feira de varejo, que estuda varejo no mundo inteiro. É a maior feira de varejo do mundo. E a gente tava vendo algumas coisas de câmeras, por exemplo, que elas captam a tua expressão e sabe o que você tá sentindo naquele momento observando aquele produto. Então o varejo hoje, ele tá muito mais observando comportamentos e gerando necessidade de compra do que a gente possa imaginar. Tá muita tecnologia. Você vê, você falando em tecnologia, até se vai no shopping hoje em dia, nas lojas de roupa, né? Você coloca eu fiquei impressionado, eu não lembro qual loja, mas você chega com a roupa próximo lá do aparelho, ele já faz a leitura da roupa. Você não precisa nem ler o código de barra. Acho que o sensor mesmo já identifica a roupa e já coloca lá. Exatamente. A gente tem muitos conceitos desse.
Tem até nos vídeos no YouTube chamado Supermercado do Futuro, né? Que quando você pega a peça e tira, automaticamente já vai para tua conta. E se você coloca de volta, ele tira da tua conta e você nem precisaria de caixa. Porque tem tantas câmeras naquele supermercado que você pode colocar tudo no bolso e depois você recebe a fatura em casa daquilo que você comprou. Isso já existe, essa tecnologia. Aqui no Brasil eu não vi, mas parece que tem já tecnologia que você pega o carrinho. Você passa o carrinho no colocando. scanner. Não, passa o carrinho no scanner. E em vez de a gente hoje em dia faz o quê? Passa de produto em produto, né? Isso. Naquele lá. Tem o carrinho que você passa o carrinho todo, ele já escaneia todos os produtos e já te dá o valor para pagar. A gente está Tecnologia. vivendo uma mudança muito radical no movimento de tecnologia, né? Isso a gente está falando do varejo, mas sem contar a inteligência artificial, de como isso tem mudado comportamentos de compra, formas de se apresentar. A gente acabou de falar de marketing sensitivo, que é algo que a gente às vezes nem pensa que existe, mas tem. O mundo do varejo e o mundo das empresas tem mudado consideravelmente por conta disso. E o nosso desafio, Jean e Rudolf, é como pegar essas pequenas empresas e colocá-las nesse patamar, porque é muito rápido as coisas, né? Até ia perguntar sobre isso. Vocês têm, você comentou, né, que tem curso, preparação, assim, para isso, para fazer com que o pequeno empresário tenha esse entendimento de que precisa estar mudando e... Tem. Por exemplo, a semana que vem começa um curso específico de marketing digital e de presença digital lá no escritório. Só que a gente não está muito bem na pegada de curso, a gente está muito na pegada de oficina. Ou seja, vamos fazer ali junto, né? Desculpa te cortar. Qual que alguns anos atrás nós fizemos uma, né? Acho que foi a oficina que a gente fez. Não, foi outro. Foi um curso, Foi um curso. mas foi Tipo, legal. meio que de gestão. Gestão É um de empresarial, alguma gestão, coisa assim. que a gente né? ficou lá, acho que um mês, 2 meses. Foi um mês, era uma vez por semana, Uma nós vez tínhamos por que semana. ir. Nossa. foi Era até legal. com o Barreto, acho que ele já não Rafael trabalha. Barreto. Isso, ele não trabalha, acho que mais lá, né, tudo. Sim. Aí a gente ficou lá um tempão lá fazendo, qualidade, como que você deixa a mesa mais organizada, depois como faz os procedimentos. E foi bacana, Eu não teve um lembro qual o dia nome. que justamente nós tivemos que cada empresa teve que fazer sua apresentação. Já faz a apresentação ali, Isso, né? pro pessoal. O que a gente tem feito assim, a gente tem vários cursos ali, várias oficinas, mas antes de mais nada é fazer uma espécie de investigação básica. Porque às vezes, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma pessoa que é especialista em finanças, que desenvolve lá, ele tem a padaria dele. Quando ele vai lá, não faz sentido ele fazer um curso de formação do preço de venda, porque ele já tem essa expertise, mas faz sentido ele fazer um curso sobre como recrutar melhor, porque ele está perdendo muita... A rotatividade está muito, muito alta. Então a gente sempre tem esse cuidado de oferecer algo que efetivamente dê resultado. Seja no faturamento, seja na diminuição de custos, seja na tecnologia. Então hoje o empresário que vai até o escritório individual, a gente geralmente faz essa análise antes de oferecer qualquer coisa. Agora, tem um produto no Sebrae que aí eu recomendo para todo mundo que deve passar por ele, que é o Empretec. Já ia perguntar, até coloquei aqui, ó, Empretec. Esse seminário... Você lembra que eu falei que... Eu ainda não fiz, eu ia fazer um ano desses, aí eu ia fazer, só que eu acabei não fazendo. Nós temos um próximo seminário agora, que é de 11 a 16 de março, daqui a 2 semanas. Se vocês puderem participar, vale a pena. Mas lembra que eu falei que empreendedorismo é comportamento? Em muito resumo, num breve resumo mesmo, o Empretec ele é um estudo da UNTAD, que é um braço da Organização das Nações Unidas que estuda processo de desenvolvimento no mundo. E um desses braços resolveu entender como é que era o comportamento ou os traços de comportamento de empresários de sucesso do mundo inteiro. Só que isso não foi agora, isso foi há 32 anos atrás. Naquela época, tinha uma terminologia que eu não sei se é da época de vocês, que era país de primeiro, segundo e terceiro mundo. Sim. Desenvolvido, subdesenvolvido, enfim. O fato é que aqueles pesquisadores chegavam no Jean, que foi citado por Santos inteiro, que é como o melhor empresário de Santos, e ficava anotando tudo o que ele fazia do começo ao fim do dia durante um certo período. No final acho que se eu não me engano, foi de 15 anos de estudo, eles chegaram à conclusão de que os empresários que tinham maior sucesso, eles tinham 30 características comuns, seja de Uganda, na África, no Brasil ou nos Estados Unidos.
E ali foi quando eles apresentam esse relatório, há uma fala muito impactante para aquela época. Que é assim, então o sucesso não depende do negócio, mas depende do comportamento de quem o gere. E aquilo muda o cenário naquela época. Hoje a gente já sabe mais sobre isso. E naquela época eles consultaram a mexicana chamada Marina Fanning, que estava estudando em Harvard e estava estudando um processo de ensino para adultos. Chama-se... Enfim, tem um nome técnico para isso. Para desenvolver um seminário de como aperfeiçoar comportamento no ser humano. Como é que esse seminário poderia ensinar, por exemplo, o Jean a ter um planejamento melhor, a ter aqueles conjuntos todos para que ele aprimorasse aquilo, para que ele pudesse ter sucesso. Enfim, ela desenvolveu esse seminário aplicado na Argentina há 32 anos atrás e até hoje ele é aplicado e até hoje quando a gente mede resultado, as pessoas que fazem Empretec têm aumento de faturamento, têm segunda empresa aberta, ou fecha a empresa, toma uma decisão, ou vai para outro negócio, mas o fato é que o resultado que ele propicia numa mudança não, numa pegada de comportamento há 32 anos da mesma forma, repercute da mesma maneira. Vamos fazer Empretec, então. Esse eu recomendo para todo mundo. É uma semana, é isso? É uma semana. Você vai se dar um presente naquela semana. O dia todo. Uma semana. Olha, toda. Começa numa segunda e termina no sábado à tarde. A gente tem que fazer para o ímpar para ver quem que vai. E tem outra coisa, Jean. Geralmente, no Empretec, sócio e sócio não fazem na mesma turma. Marido e mulher não fazem na mesma turma. Tem umas regras que eu não posso falar para vocês, que quando você fizer Empretec, você assina um contrato silêncio logo no começo. Vocês vão entender que não tem nada de... O Empretec é a coisa mais simples do mundo, sabe? Se eu pudesse explicar para vocês o Empretec, eu dizia o seguinte, olha, você vai ficar 6 dias com o espelho. E você vai se ver. E se você tiver com alguém muito próximo, talvez você não queira... Você queira se esconder. E não é o momento. Ali é o momento de se observar... Aliás, eu tô se observar enquanto comportamento empreendedor, sim. né? Não tem nada de neurolinguística. É uma coisa muito Acho simples. que é para entender as falhas e o que precisa mudar. Não sei se seria Exato. isso, né? E vai entender que todo mundo tem um conjunto de comportamentos mais fortes, outros precisam aprimorar. E o mundo é assim. O fato é que quando você entende isso, os resultados começam a aparecer. Mas não por mágica, tá? Por uma mudança mesmo de comportamento. Ah, legal. Poxa, Vale a pena. legal. Vamos fazer então. Vale a pena. Quando que vai ser o próximo? O próximo é de 11 a 16 agora de março. A gente tem algumas vagas ainda. Como ele é um produto que é da Untad, a gente tem algumas turmas para fazer no Brasil, né? Antes de você fazer, você responde alguns questionários para saber como é que você está naquele momento. E logo depois você já faz o seminário. A inscrição é no site do Sebrae. Não, se vocês quiserem, a gente aqui no escritório tem um gestor do Empretec, eu peço para ele ligar para vocês e explicar. E inclusive para os ouvintes, depois eu vou deixar o telefone, né? Pode ligar Para poder fazer a inscrição. Aí a gente explica com um pouco mais de riqueza de detalhes do que eu tô falando aqui. E é presencial, não é online. Não, esse é presencial. Seria na nova sede de vocês. A gente vai fazer aqui, reforma. isso, aqui legal. em Santos. Tá certo. Vai ter seminário na Baixada inteira, mas esse primeiro é aqui. Só uma coisinha, eu queria saber com quanta frequência que tem esse Empretec, no caso. O ano passado foram 5 seminários, esse ano vai ser 8 seminários. A gente não tem uma regra, assim, de quantidades, né? Uhum. A gente aumentou bem porque acontece o seguinte, se o Jean faz o Empretec, ele vai querer te levar. Ele vai querer levar o Rudolf. Uhum. E aí começa a ter um ciclo de indicações muito forte. Porque quando eu falo Empretec... Por que eu vou fazer Empretec? O que é Empretec? Olha pra você ver por que ele chama Empretec, né? Ele foi testado na Argentina. E na época, o Banco da Argentina, para fazer o teste, o Banco da Argentina, ele falou assim, olha, Jean, você tem uma papelaria. Eu vou fazer um empréstimo para você, mas você faz o seminário Empretec. Rudolf, você tem a mesma papelaria, só que eu vou te emprestar e você não faz o Empretec. E ele constituiu 22 negócios dessa forma. Do mesmo negócio, esse faz o seminário, esse não faz. No final de alguns anos, se eu não me engano foram 2, 3 anos, das pessoas que não fizeram Empretec, 2 apenas estavam vivos. Daqueles que fizeram Empretec, 21 estavam ativos. Olha. Então, naquele momento, eles conseguem, entre aspas, comprovar que o sucesso de qualquer negócio, ele
ele depende sim do próprio negócio, mas muito mais do comportamento de quem o gere. E aí eles devolvem esse relatório para a comprovado ONU. na prática que dá resultado. A pesquisa foi muito ampla, ela demorou mais de 15 anos para ser efetivada. E o primeiro seminário depois, porque assim, comportamento você não põe em lousa, né? Como é que ensina comportamento para adulto? Chama andragogia, tá? O nome da ciência. Andragogia. Com ação, né? Com ação. Mas é algo tão simples que às vezes o efeito de você fazer um Empretec e assinar um termo de silêncio, ele não é um termo que vai te fazer assim, poxa, então não sei o que acontece lá. Não, é só para não quebrar o efeito surpresa, que é a coisa mais simples do mundo e que estava aqui no meu olho e eu não vi. Por que eu não vi isso antes? Então não tem nada de anormal, não é coach, não é nada. É assim, você se coloca um espelho, aí alguns facilitadores nem se chamam professores, os facilitadores são empresários como nós, eles vão conduzindo um seminário e que faz todo sentido no final. Ah, legal. Você participa dessa parte do Empretec, não? Esse é um outro ponto importante. Se você sentar num seminário Empretec, você nunca mais volta para aquela cadeira. No mundo inteiro. O Empretec é aplicado no mundo inteiro. Porque quebra o efeito surpresa. Então, quem faz Empretec se chama Empreteco, que é uma pessoa que fez o Empretec. Uhum. Então, você não volta mais para lá. Você já teve. Ah, legal. Agora, o Sebrae está lançando um outro produto que são encontros com os empresários empretecos, para que eles se encontrem, para que eles relembrem algumas coisas e para que eles façam negócios entre eles também, né? Ah, legal, bacana. Que aí ele já tem a mesma filosofia. Você já aprendeu, né? Aí é uma maneira de networking também, né? Esse daí, né? Mas é incrível o que eu acho assim no Empretec, assim, hoje existem muitas ciências e tecnologias e comportamento, enfim. Mas estudar isso naquela época e ver que até hoje o sucesso depende daqueles traços de comportamento, até hoje, é muito importante. Porque dali você grava pro resto da tua vida. Entendi. Como a gente tá falando em comportamento, você já falou também de tecnologia, tudo. Como que o Sebrae, ou como que você vê o comércio hoje, principalmente os varejistas, até serviços também, né? Estão incluídos nas mídias sociais, não nas mídias sociais, mas no virtual. Porque igual, hoje é diferente você ter uma loja física e não ter uma presença virtual. Uhum. Porque provavelmente uma coisa tem que estar linkada à outra hoje, né? Sem dúvida. Provavelmente você tem que ter a loja física, mas você tem que ter a sua presença virtual, porque hoje as grandes cadeias, principalmente assim, só trabalham com o virtual, então falam que estão matando o varejo de rua, né? Só que eu já vi tava lendo um documentário, tava vendo um documentário que já falaram que agora os varejistas de rua têm que se adaptar à tecnologia. Como que você vê essa parte? Sabe que uma coisa que você me lembra, Jean? Eu tinha um amigo que dizia que a pandemia colocou a gente num túnel e jogou a gente anos na frente, nesse aspecto do digital, né? Lembra aquela hora que a gente tinha que fechar as portas? Todas as empresas tinham que fechar as portas. Restaurante, padaria, todo mundo tinha... Padaria não, né? Mas aqueles negócios não essenciais, eles tinham que fechar as portas. E como é que eu vendo agora? Naquela época, a gente tinha... De cada 10 atendimentos que nós fazíamos, 9 era como eu me digitalizo, como eu vendo pela internet, como eu vendo... Então, de certa forma, aquilo gerou uma corrida pelo digital, não só de presença digital em mídias sociais, mas de venda mesmo. Aquilo foi muito forte, né? Agora, esse modelo, ele é muito dinâmico, muito dinâmico. Aquelas pessoas que entraram no mundo digital e que tem um comércio de rua, a gente chama de multicanal. Eu tenho aqui e tenho lá. Isso é importante para o mundo comercial. Agora, isso não quer dizer que o comércio de rua acabe. É uma outra proposta, uma outra pegada, tá ligado muito mais à experiência do que o digital, porque o digital é muito frio ainda, querendo ou não, é frio, mas a presença é muito, 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 muito mais efetiva. E no comércio,
é importantíssimo dizer para aqueles que nos ouvem que, às vezes, eu não tô lá querendo comprar o biscoito. Eu tô querendo comprar uma experiência gastronômica. Isso parece coisa de jargão, mas não é. Não é. Veja você, bem antes da pandemia, eu visitei uma loja de roupas femininas e masculinas no interior do estado de São Paulo. E a proprietária dessa loja, ela falou o seguinte: olha, eu vejo que os maridos ou os namorados, quando vêm comprar roupa com eles, elas são apressadas por eles, porque a mulher gosta de experimentar, ver acontecer e tal. E ela falou, bom, e ela pegou um espaço da empresa dela e pôs uma máquina de sinuca. Nossa, brilhante. Colocou um chopp, roupas masculinas pra tudo quanto é lado e chamou de estacionamento de marido. Isso que eu tô querendo dizer, que às vezes, pra gente que trabalha com físico, não é simplesmente o produto, mas o que eu posso... Qual o up a mais? Isso às vezes também não precisa de investimento, né? Ou seja, o que eu posso oferecer a mais pra ter uma marca um pouco mais efetiva, né? E aí, às vezes, assim, uma vez eu tava vendo um palestrante fazendo uma comparação, achei isso fantástica. Se tá chegando o aniversário da tua esposa e ela falou, olha, que biscoito gostoso, né? Ou que sandália bacana, você vai lá e compra a sandália e ela abre aquele presente e vai falar, olha, era exatamente o que eu queria. Então é mais ou menos isso que o comércio faz. Agora, voltando ao nosso tema da esposa, se você faz uma poesia de próprio punho e coloca na caixa, quando ela abre, era exatamente o que eu queria, mas, putz, ele me ama ainda. Tem que um poesia plus bacana. a mais, né? Aquilo vai pro banho, pro closet, vai para, enfim, ela vai marcar. Aquilo gerou algo muito maior. E veja você, o que custou foi a sandália, a poesia não custou nada. E como é que eu transfiro isso pro mundo dos negócios? E é óbvio que eu não tô querendo dizer que você faça poesia pro cliente, mas algo tem que ser feito e às vezes no próprio atendimento. Às vezes na própria forma de tratar. Isso que faz a diferença. Então, no mundo do varejo hoje, para quem quer ter algo, tem que ter uma diferença. Né? E a gente chama isso tecnicamente, o Philip Kotler disse que se chama posicionamento de mercado. Segundo ele, se você sai daqui agora e compra pão na padaria A, é porque ela tem uma diferença. Ou é o pão mais quente, ou é o mais próximo, ou é mais barato. Se eu perguntar agora para pessoas que nos ouvem, qual é o seu diferencial, e isso não tiver na ponta da língua, infelizmente daqui a alguns anos provavelmente você não exista mais. É triste dizer isso, mas eu preciso pensar na poesia. Se é que vocês estão me entendendo, né? Sim. O que a mais, qual o plus que eu posso oferecer? Se é uma máquina mesa de sinuca, no caso da venda de roupa, ou o que mais eu posso oferecer? E aí a criatividade do brasileiro e a inovação é fundamental. Nossa, essa mesa de sinuca. Eu vou inclusive, em algumas lojas que minha esposa vai, eu vou falar pro gerente fazer isso. Não, porque ela demora muito. E às vezes eu ficava pensando, puxa, podia ter só um banquinho aqui, pelo menos, né? Custava nada, né? Já que a gente tá falando de experiência, tá? A gente vai pro nosso merchandising. Boa. Agora, tá? Aqui é o nosso Hora do Merchan, tá? Hoje a gente vai falar sobre o Bendito Café, tá? Lá do Marcelo, aqui na rua Amador Bueno, 181, tá? O café dele é o café especial, tá? Mermude Café, tá? Se o pessoal estiver no centro de Santos, quiser vir conhecer, vem aqui conhecer, tá? Amador Bueno, só corrigindo o número? 181. 181, acho que não, é outro número. 180, desculpa. Isso, 180. Eu sempre erro o número. É Eu isso. sei chegar lá. É saber o número. 180, tá, pessoal? E se vocês não estiverem aqui no centro de Santos, podem acessar a loja virtual deles. www.benditocafesantos.com.br. Isso. Inclusive, eles têm um presente aí pra você, viu? Obrigado. Obrigado. Pô, bacana. Posso mostrar? Pode. Bacana. É do Marcelo, né? É do Marcelo. Inclusive tem uma ação muito bacana lá. Não sei se a gente pode falar dessa Vamos falar atividade. falar com eles E sobre a isso. câmera tá aqui, né? Ali. Ali. Obrigado, Bendito obrigado, Café- Marcelo. Esse que tem aqui na mesa, ele já são em grãos, tá? Tá.
E esse que ele te deu aí é em pó, tá? Já é moído, tá? E pode experimentar, se você não experimentou do café dele, pode experimentar que é excepcional, viu? Marcelo tá fazendo um excelente trabalho de uma coisa que me despertou numa reunião que a gente fez na CDL, né? Das marcas de café Sobre a em Santos. associação. Enfim. Sensacional. Podemos falar sobre isso também. Pode? Pode. Bom, o Jean me corrige aí se eu estiver errado, mas existem em Santos, numa reunião que fizemos na CDL, 15 marcas de café, Sim. né? De torrefação de café. E o que me despertou, Rodolfo, E a prefeitura não sabia que eram 15 marcas, sabia? Eu não sabia também, Então, confesso pra muita gente ti. não sabia. O que me chamou a atenção? Poxa vida, se a gente tem uma característica do café, a história do café e Santos é algo quase único. Por que não a gente estimular, por exemplo, o santista a consumir um café como esse? Né? Nada contra as outras marcas. Mas por que não? A gente já fez até uma analogia. Poxa, eu recebi um colega pro Réveillon e ele falou, vamos tomar um café. E eu fui num lugar que não tinha um café especial. Muito provavelmente eu vou falar, vou te levar para tomar um café agora. Você percebe isso? A gente acabou de falar de experiência, né? O meu amigo podia dizer o seguinte, poxa, você me traz aqui para tomar um café da marca... Normal, né? Você é maluco? Eu tomo lá em casa, né? Agora, se eu levasse ele para tomar um café desse, olha a experiência, né? E a gente tá nesse trabalho junto com a CDL. Por que não ter um roteiro? Por que a gente não estimula o turista a consumir um café que efetivamente faça parte da nossa história? O negócio do turismo é eminentemente experiência, né? Sim. Seja gastronômica, seja de uma praia, seja de um passeio. Quer dizer, então a gente está muito empolgado, muito estimulado a ajudar a estar junto com essas marcas para que a gente seja reconhecido de fato, junto com a CDL, um lugar, um espaço que tenha mais um produto turístico chamado Café Santista. Outra coisa, por que eu, Marco, por exemplo, quando vai fazer um evento de inauguração do Sebrae, não coloque esse café? Sim. Por que eu não estimulo as empresas do Porto, nos seus buffets, a falar, olha, aqui o café é santista? Né? A gente está falando de indicação geográfica, enfim, isso tem tudo a ver. A gente está muito, muito, muito focado nisso. Tem que fomentar o comércio no local, né? O Exato. comércio local. E inclusive, a associação, que eu creio que vai sair mesmo, viu? Vai ser mais forte e vai beneficiar todos. Ah, mas todos não são concorrentes um do outro, só que é diferente. Eles vão ter mais poder. Inclusive isso que eu ia comentar, Marco Aurélio. Acho que hoje em dia também o que faz diferença nas empresas, antigamente era aquele negócio concorrência, hoje em dia acho que é parceria que funciona melhor, né? Sim, isso é importante, Rodolfo, e às vezes a gente não tem esse conceito. Eu me lembro, Rodolfo, pra você ver como é que isso é simples. Eu tava trabalhando num grande destino turístico no Brasil aqui, que é de montanha, e eles perceberam que eles compravam vinho do mesmo fabricante, eles compravam massa do mesmo fabricante, eles compravam uma série de coisas para aqueles 25 restaurantes do mesmo ambiente. Até que um dia eles fizeram um evento que eles chamavam de Happy Business, que era geralmente num dia onde os restaurantes estavam menos vazios e esses 25 experimentavam o cardápio do outro. E eles resolveram começar a chamar fornecedores. E eu me lembro que eu estava na mesa e o fornecedor de vinho, ele disse o seguinte, se vocês comprarem juntos, agora eu dou 30% de desconto nesses vinhos. E todos compravam o mesmo vinho. Então saíram daquele local que eles estavam comendo com 30% de desconto porque começaram a comprar juntos. Então isso é um estímulo. Isso pode ser uma boa prática. A gente é concorrente do balcão para fora. Mas do balcão para dentro, no modelo como esse, a gente é parceiro. E cada um tem a sua experiência. Você vai numa cafeteria, Perfeito. tem o Café Mermude aqui do Marcelo. Você tem uma experiência. Você vai na cafeteria aqui do nosso amigo Emanuel também, que é a Academia do Barista. Tem outro atendimento. Vai naquela cafeteria geek. É outra experiência. É outra experiência. Museu do Café lá, né? Museu do Demais. Café é outra experiência. Então você é concorrente, só que tem experiências diferentes. Públicos, às vezes, até diferentes. Então você tem que inovar. Colocar poesia, alguma coisa Sim. que possa...
você ser lembrado, né? E aí, essas marcas de café me chamaram muito a atenção. E confesso, de novo, eu não sabia e hoje eu tô muito empolgado. A gente tá muito empolgado para ajudar, para estar junto com essas marcas aí. Formar associação E já tem eventos, né? Já tem evento eventos ali marcado aí. marcado que o pessoal, se o pessoal, Exatamente. todos os 15 aderirem a esse evento, vai ser muito importante para Sim. eles, pro crescimento. Outra coisa, me corrige se eu estou errado, né? Assim, eu até tava comentando outro dia com a minha esposa, que eu acho que o comércio local, o que acho que vai fazer diferença pro futuro, é ser especializado em algumas coisas. Não sei se, por exemplo, teve um dia que eu precisei mexer na hidráulica lá de casa. E tem uma loja específica lá em Praia Grande, Uhum. que só vende aquilo. Então eu tinha ido em lojas grandes, até visto na internet, e eu não estava encontrando o que eu precisava. Mas aí eu fui nessa especializada, eu ainda não encontrei o que eu precisava, mas pelo menos eles tinham tudo, e o atendente, eu mostrando as fotos e tudo mais, ele me deu um atendimento assim personalizado e de fato ele falou, olha, com esse aqui você vai resolver o seu problema. E de fato resolveu. Porque nesse caso, a gente tá em busca de solução. Todo produto que nós compramos é uma solução ou é uma experiência, ou seja, não é o produto em si, né? Se você tá viajando aí, sei lá, para qualquer lugar e bateu o cansaço e você vê o hotel, você não compra a cama, você não compra a televisão e nem o banheiro, você compra o descanso. Da mesma forma, quando a gente tem um problema em casa de um encanamento, a gente está indo atrás da solução. E isso as lojas físicas precisam se especializar. Você tem toda a razão. Porque não é o produto em si, mas é, de repente, uma dica de como eu conserto. E aí o especialista tá ali, ele tá ali toda hora fazendo isso. Isso faz uma diferença enorme, enorme. Coisa que talvez a gente não encontre tão... Aliás, pode até encontrar, mas muito friamente no mundo digital. Sim. Muito friamente, né? Agora, diferente de eu conversar com o Jean, que ele atende todo dia e sabe do meu problema, olha, não tenho, mas eu sei resolver para você. Então a ideia da solução ali deixa a gente, ou seja, faz a gente lembrar daquele negócio, aquela empresa. E assim também como coisas, experiências negativas. Não sei se vocês se lembram, eu sei que tá muito antigo já esse caso. Logo no início da pandemia, você ia comprar um álcool em gel, as pessoas pegavam o álcool em gel que era 10 e vendia por 30. Nossa. Ah, sim. E aí uma das pessoas me perguntou, mas e aí? Falei, olha, da mesma forma que você ganha R$20 agora, você vai perder pro resto da tua vida, porque jamais a gente vai esquecer disso. Então tomem cuidado, porque não é nem lá nem cá, né? Uma experiência que eu tive foi... Lembra que faltava gasolina? Sim, também. Teve um posto que aumentou muito e era só nele que tinha. Que aí os outros postos tinham acabado e só nele que tinha. Aí... Mas aumentou muito. Não aumentou pouquinho, aumentou muito. Uhum. Aí eu falei, não, aí eu reduzi os gastos com carro, tudo. Não abasteci lá para abastecer depois em outro posto. E nunca mais abasteci naquele posto. Exatamente isso, a gente não esquece. Agora eu não abasteço mais. Eu abasteço em qualquer outro posto, menos nesse. Exatamente, isso é importante. Às vezes o ganhar rápido não quer dizer sustentabilidade depois. São experiências, né? Igual aconteceu comigo mês passado, uma experiência. Eu fui abastecer o carro, meu carro tava na reserva, eu ia abastecer o carro. Aí eu falei, e depois você pode calibrar o pneu pra mim? Ah, é R$1. R$1. Eu falei, mas eu vou abastecer o carro, você não vai colocar... Ah, não, tem que ser assim, tem que ser R$1. Eu, tá bom então, não precisa abastecer mais. Quando você já abasteceu? R$30? Tá bom, para agora. Olha quanto que ele perdeu. R$30, parei R$30, tô abastecendo agora em outro posto. Já falei pra minha esposa, não vai naquele posto mais, porque, poxa, todos os postos dão a calibragem gratuita pra quem pelo menos consome. Eu tava consumindo, eu enchi o tanque do carro. Uhum. E por causa de R$1, a pessoa quer cobrar R$1 pra, tipo, a experiência. E é interessante o que você está falando, Jean. Hoje a gente fala muito de jornada do cliente, né? Vamos imaginar que seja um posto famoso e que faz propagandas maravilhosas na hora da novela, de todo mundo feliz, abastecendo, e você chega lá e a pessoa quer R$1 para Pra encher o pneu, né? Olha a discrepância de uma comunicação para outra.
Então as empresas estão muito preocupadas com isso. Ou seja, não adianta hoje mais a gente esconder atrás de uma imagem de internet, de TV. Você tá ali consumindo. Então hoje as empresas elas se preocupam muito com a jornada. Desde quando o cliente chega até quando ele vê na televisão para ter uma comunicação só. Ou para ter uma mesma mensagem, melhor dizendo, né? Porque senão fica muito maluco isso, né? Não tô dizendo que foi o caso, tá? Mas me lembrou esse fato da gente ter a mesma lógica para todo o conceito de empresa, seja ela pequena, grande ou média. Tem que ter uma... Uma pergunta assim que me veio na mente agora, assim, na região da Baixada Santista, né, pelo que você vê, qual são os principais desafios assim do empresário, das empresas aqui na Baixada, né? A gente tem uma característica aqui, Rodolfo, que é assim, a gente tem uns setores que são muito fortes, né? Talvez a gente não enxergue tanto em Santos, mas a Baixada inteira ela é turística. O turismo é muito forte. E existe uma característica do turismo que é o seguinte: imagina que eu sou da cidade de Ribeirão Preto, pego meu carro e vou até Itanhaém para curtir lá um período. E quando eu chego no restaurante, eu vou fazer um jantar com a família e deu R$100. Qual que é a figura econômica disso? Eu tirei R$100 da economia de Ribeirão Preto e coloquei R$100 na economia de Itanhaém. E isso é muito importante para o processo turístico. Então, o turismo ele é muito forte na nossa região. Isso é fundamental. E outra característica, tem uma pesquisa desses órgãos de turismo que diz que as pessoas, depois da pandemia, elas viajam cada vez mais. Só que para não ter... E fazem viagens longas apenas 1 ou 2 vezes por ano. Mas elas têm necessidade de viajar mais durante um certo ano. Antigamente, a nossa cultura era fazer uma viagem por ano. Sim. Que era as férias. Agora, não. E a gente está de um lado do maior polo emissor de turistas da América Latina, que é a cidade de São Paulo. Eu não estou dizendo nem o estado, estou falando a cidade de São Paulo. Mais recebe e mais envia. Então, teoricamente, a gente está aqui num local onde o potencial turístico é muito grande. A gente não explorou muito isso especificamente. A característica de Santos, especialmente do Porto, ela é mais de serviços. Então tem muita arrecadação de ISS, existe uma característica diferenciada. Então essas duas vocações são muito fortes. E tem uma outra coisa que a gente está estudando muito agora, através do nosso consultor Márcio Cruz, chamado Economia Azul. E a gente descobriu que 19% do PIB do Brasil vem do mar. De todas as cadeias de negócios que o mar propicia. Estou falando desde construção de embarcações, a porto, turismo, pesca... Enfim, tem um conjunto de mais de 35 atividades de negócios que vêm do mar. E a gente tem estudado isso para propor uma proposta é ótimo, né? Para fazer uma proposta para que a gente engaje a Baixada Santista, porque afinal de contas, dos 9 municípios, todos têm braço marítimo. Aliás, Cubatão tem o braço de... Tem um pouquinho, mas tem. Mas tem um pouquinho, não é o turismo em si, mas a nossa pegada, ela vem do mar. O mar é fundamental, é a nossa base econômica. Isso é uma questão que a gente precisa colocar um olhar mais atento e fazer um processo de desenvolvimento. Né? Como que chama? Economia Azul. Tem um livro agora que a gente está acabando de ler de um pesquisador carioca que escreveu esse livro e fala sobre qual é o potencial da economia azul para o planeta. Inclusive, eu descobri também por esse livro que a ONU decretou a década dos oceanos, né? Que a gente vive uma década dos oceanos agora. Se eu estiver no Kindle, eu já vou pegar hoje mesmo. É muito bom você estudar também. Uhum. Estudando que você empreende também, né? Consegue empreender mais, né? Inclusive, Jean, só para contextualizar na nossa região, há 2 semanas ou 3 semanas foi inaugurado o nosso parque tecnológico. Eu fui no evento. Você viu como é que ficou bacana? Não sei se você subiu nos andares. Sim, eu fui no 4º andar, a gente foi no 5º andar, que é toda a parte de auditório. Aí depois tem o 4º e o 3º andar, Isso. que é todo... Aonde fica o parque tecnológico? Sabe o Colégio Santista? Atrás dele tem um prédio de 8 andares, que ali aquele prédio foi construído para ser o parque. É isso aí, legal. E ali, é até interessante, depois se vocês quiserem eu faço a conexão do presidente do parque para que ele venha falar com vocês, vai ter o Summit Santos,
que vai trazer pessoas do Brasil inteiro que tem startups relacionadas à economia do mar. E vai ter um pavilhão ali de 7 a 9 de março só falando de economia do mar. É o Bittencourt, né? É o Eduardo O Bittencourt. Eduardo Bittencourt. E eu tenho que trazer outra pessoa para falar contigo que me surpreendeu. Isso eu vou precisar contar para vocês. O nome dele é Maurício. O Maurício é um santista que, pra você ter uma ideia, ele foi na COP 24 agora para falar sobre a startup que ele montou a partir daqui. Para resumir a história, o Maurício ele mergulha. E ele percebeu que teve uma hora que ele mergulhou e ele saiu a mais ou menos 1 quilômetro longe do barco que ele estava. E ele é físico. Bom, o que ele fez dessa coisa toda? Para resumir a história, ele montou uma turbina para ser colocada nas correntes marítimas do mundo e cada turbina daquela alimenta 25 mil casas. Nossa. E aí eu vou convidar, se vocês quiserem eu faço essa conexão para eles vir aqui. Hoje ele foi para todos os países do mundo, tem 43 patentes no mundo sobre o negócio dele. E fazendo testes no laboratório do mar do Rio de Janeiro. E se Deus quiser, ele vai ser a gente chama no mundo da startup unicórnio. Que é aquele que... que sobe. Pega um... E ele vai estar aqui também no Summit. E vale a pena um dia vocês Eu trazerem. queria então ter dinheiro pra ser o investidor anjo, né? Ele tá tendo muito investimento. Inclusive a própria empresa de energia do Brasil, a própria Petrobras tem investido para que esse negócio saia do Brasil. E ele patenteou isso. E assim, depois ele me explicou, né? Mas a gente tem correntes marítimas no mundo inteiro. E o que faz e a questão não é a velocidade da turbina que ele coloca debaixo do mar, é a massa. Porque a massa de uma corrente marítima, ela é... Tô falando isso legalmente, né? Alguém pode ligar e falar. Mas ela é muito maior que uma massa de rio, por exemplo. Quando você pega Muito forte, né? É muito forte, muito forte. E gera muita energia. Ô, fala pro Maurício vir aqui. Vou passar para ele o link da nossa conversa aqui e vou falar para ele e o Eduardo para eles estarem aqui e convidar todo mundo para esse summit. E às vezes a gente, poxa, mas eu não tenho startup. Mas vai lá conhecer os negócios inovadores, quem sabe você tem uma ideia, quem sabe você possa fazer uma conexão com um parceiro. A gente está recebendo startups do Brasil inteiro aqui em Santos agora, de 7 a 9. Pega a programação, vai lá, gratuito, não paga nada, e enfim. Talvez no Summit vai ter os cafés. Olha, tô batendo toda hora nessa mesa. Eu tô empolgado com a conversa aqui, viu? Daí o Guilherme só fica no... tá fazendo o Guilherme trabalhar ali, né? Mas a conversa tá tão boa que... Você acredita que eu tô participando e não pensei nisso? Tem que estar o café de Santos lá. Acho que já dá pra falar com eles já, né? Já, se eles quiserem fazer exposição, poxa, por que não? Exposição, degustação, enfim. Porque vai ajudar também. Vai. E o pessoal de tecnologia gosta do café. Com certeza. Toma café toda hora. Inclusive, eu acho que até vale a pena pegar os 15, lá no parque, no quinto andar, se ele sabe que tem um café ali, né? Ali, bem do lado direito, se não me engano. A ideia do Edu é que ali tem 300 pontos de coworking. A ideia é que movimente ali uma espécie de 1.000 pessoas diariamente. Fazendo negócio, fazendo conexões, inclusive o próprio Sebrae aqui, que é uma parceria que nós temos com a prefeitura, ele vai atender lá, para poder atender as pessoas lá. Então vai ter movimento de pessoas. Então por que não assumir aquele café? A associação do café. É verdade. Né? Hoje tá vazio, mas poderiam possibilidades. É uma ideia. É uma ideia. Vou falar lá com o Marcelo. A Associação do Café Santista, né? Sim. Né? Isso acho que é uma boa ideia. É legal que a gente vai conversando, a gente vai... tá falando a vertente empreendedora aí, né? Poxa, oportunidade, né? Sim. Uma oportunidade que não tem tamanho. Vai acontecer na nossa cidade. Enfim, tem... E vai ter também... vai ter alguma coisa de turismo também, né? Que esses dias, né? Você não vai ter também, não vai? Tem alguma coisa de turismo? Ou é o Summit? Não, é o Summit que vai ter. Eu tô me confundindo. É o Summit mesmo. Que vai ter. Esse negócio turístico também, ele tem muitas oportunidades de negócios não explorada. Né? O Vanessa, vem aqui, viu? Esses dias atrás eu tava vendo uma startup, eu não sei se deu certo ou não, mas ele conectou uma dor, que é quem tem embarcação. Quem tem uma embarcação, parece que o custo é muito alto. Pela marina, às vezes nem usa tanto quanto o custo tem.
E a gente tem um turista que quer uma experiência melhor. E essa startup era de um marinheiro. E ele tá fazendo uma conexão. Pô, se o seu navio... olha. Se o seu barco tá parado, vamos fazer uma conexão do turista Pra que usar, paga lá um é. valor e faz um passeio e você pelo menos paga o custo da sua manutenção? E é Olha pra você ver que ideia. um custo alto, né? Não é barato, não. Eu não sei dizer pra vocês, mas parece que não é um custo barato. E acaba diminuindo o custo do próprio proprietário da embarcação. É. Uma coisa, não ia perguntar isso, não era nem pra tá em pauta, só que surgiu aqui na minha mente. Você tem visto algumas coisas aqui no centro de Santos, né? Uhum. O terminal Valongo que vai ter, Sim. tudo. O que você acha? E falaram que em julho vão entregar pelo menos a parte do 1, Armazém 1 até o 4, né? Jean, sabe que esses dias não, faz muito tempo, faz uns 4 anos atrás, eu fui chamado pra fazer uma palestra sobre turismo no Bar do Rock em São Paulo. Sabe aquele... Não é Bar do Rock, é Galeria do Rock. Galeria do Ali Rock. no centro de São Paulo, eles estavam num modelo de revitalização muito semelhante ao que a gente está agora. Porque o centro de São Paulo tem problemas óbvios, com outra grandeza, né? Mas é semelhante ao que a gente passa aqui em Santos. E eu tava vendo um palestrante dizendo o seguinte: você quer resolver esses problemas de revitalização, coloca vida no local. E aí ele falava daqueles prédios de retrofit, morador, né? Tem um plano aqui no centro também, né? Exato. Então, eu acho que não é só o parque. Eu acho que a gente tem que ter o parque. Eu vi que tem alguns prédios sendo reformados para Isso é retrofit. retrofit. Tem um parque tecnológico que no entorno vai começar a movimentar muita gente. Vai ter provavelmente o VLT, a reforma do mercado. A ideia é que tenha vida. Se tiver vida, é revitalizado. E uma das coisas que a gente sempre discute, inclusive na CDL, que criou o núcleo, precisa vida e evento também. E conectado com os empresários, né? Vai ter um show de jazz, prioriza o centro. Mas enfim, mas o fato tem que ter gente, tem que ter respiração, tem que ter... Seja morando, seja passeando, a gente tem que revitalizar. É um negócio Ou legal. seja, é uma boa para empreendedores. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Um negócio bacana que a prefeitura tem feito isso, né? Muitos eventos estão acontecendo aqui no centro, ali no Parque do Valongo. Exatamente, tem feito E muita movimenta coisa. demais. É bacana O isso aí. carnaval, agora há pouco, foi aqui no centro, né? Segundo ano já aqui no centro, né? Todas as bandas vêm pra cá, tudo. O Jean até pulou lá, ficou pulando. Foi, Fui lá, né? eu fui. E fora que o centro, ele tá na memória afetiva da gente, né? Assim, poxa, antigamente a gente ia pro centro quando criança, então a gente tem um dever moral, ético de revitalizar isso aqui, de investir nesse local que é um local histórico, enfim. Todas as vezes que eu tô passando pelo centro, eu vejo que o turista valoriza muito mais do que a gente, sabe? Com relação aos seus... É óbvio que a gente precisa muito melhorar também para o turista, mas é um local muito especial. Muito especial. Demais. E tem muitas coisas, às vezes tem coisas que a gente nem conhece. Sim. Igual, olha só. Eu tenho vergonha de falar, mas eu ainda não subi no Monte Serra. Mas vai subir dia 16 agora, a gente vai fazer uma rodada de negócios lá. Minha esposa subiu, porque teve algum evento lá, tudo, Uhum. ela subiu. Ela é minha filha, né? Sim. Mas eu ainda não subi lá. Acho que nem você. Não, também não fui. Mas eu não sei se às A vezes... gente ia lá, teve uma vez que a gente Teve até ia lá, é. só que o bondinho tava quebrado no dia. Aí não dava pra subir aqui. até daria por escada, mas Aí não puxadinho dá, ali, eu né? Não arrisco não dá. É muita escada, mas é um lugar de especial, né? Que tem história, que não é só o folicular, Eu esqueci o nome da dona lá agora, esqueci o nome dela. Eu até tenho que ligar pra ela vir aqui conversar com a gente sobre... Contar a história de lá, contar a né? história, É bacana Sim, isso aí. Sim. E eu já falei com ela pessoalmente, ela falou que vinha, mas eu ainda não agendei com ela. A gente fez um evento, já há 2 anos, que é um evento chama Bootcamp Marine Startup, que é só para startups que é Porto, Mar e Logística. E num determinado período desse evento, a gente aluga um barco e a palestra toda é embarcada, vendo o porto por dentro.
e falando dos desafios daquilo que precisa ser resolvido no porto. E a gente para aqui no centro e vai a pé e sobe o funicular. E lá de cima as pessoas conseguem ter uma visão do que elas viram lá embaixo. E é fantástico, porque uma coisa é você tá numa sala mostrando transparência. Outra coisa é tá estando lá no local, né? E lá é o melhor lugar para os professores que estavam palestrando pra gente mostrar os desafios do porto para aquelas pessoas. Que tem um deck lindo lá em cima. Deck não, tem uma laje maravilhosa, onde você consegue enxergar para eles, né? No caso foi pedagógico, mas para turista é uma visão também muito bonita. Muito bonita. Mas só rapidinho. Lá em cima também tem Filhos da Lua, um livro, uma série de livros de uma autora aqui de Santos. Uhum. E ela descreve certinho lá como que ela teve uma festa lá que era uma fantasia de lobisomem aqui em Santos, se ocorre aqui em Santos. Uhum. E é muito legal esse livro, viu? E é de uma autora de Santos, empreendedora, né? Professora, tem que chamar ela também pra cá. É legal. É legal. E ela descreveu como que é lá em cima. Eu achei legal. bem interessante. Só falando ainda rapidinho na parte turística, eu tava lembrando trabalhei muitos anos, né? Nós trabalhamos muitos anos na Amador Bueno, em frente ao Centro Português. Uhum. E às vezes eu acho que em alguns lugares falta um pouco de divulgação para chamar o pessoal. Muitos anos que eu trabalhei lá e eu olhava o Centro Português, achava muito bonito por fora, nunca tinha entrado lá. Já entrei várias vezes agora, né? Recentemente. Mas até que um dia eu resolvi, falei, poxa, faz tanto tempo que eu vejo, eu vou me arriscar. Aí depois ele me chamou para entrar aí nesse local. Eu pedi, pessoal muito educado, e falaram que podia entrar. Não sei se você já entrou lá no Centro Português. Já. É lindo lá. Lindo. É lindo. Assim, eu fiquei lá naquele andar superior, né? A pintura no teto. E na verdade daí eu comecei a levar muita gente que ia lá no escritório e falava, vai no Centro Português. Eu até levava, fazia questão. Mas às vezes eu acho que faltava divulgação, não só lá, mas como talvez em alguns outros lugares, para chamar a atenção das pessoas, né? Uma vez eu estava escutando um grande profissional da área do turismo dizendo que o Brasil ele vende muito recurso, né? Ele não vende o produto final. E ele dizia uma coisa que me chamou muito a atenção: ninguém viaja para dormir. E às vezes, quando a gente fala de turismo, a gente pensa no hotel, pensa no restaurante e esquece o atrativo. Atrativo é o que você faz, né? Atrativo é o mar, atrativo é o Monte Serrat, atrativo é o Centro Português, atrativo é o Museu do Café. E que a somatória disso faz com que a pessoa fique mais ou menos tempo. Sabe que uma vez, essa história é muito engraçada. Muitos anos atrás, 2012... não vou falar a localização, mas a CVC vendia um pacote chamado Viagem com Seu Próprio Carro, para destinos muito próximos aqui em São Paulo ou no sul de Minas Gerais. E eles vendiam esse pacote de 5 dias no hotel, XYZ, e as pessoas iam e as pessoas estavam voltando no terceiro, segundo dia, e eles foram até o destino e falaram, olha, a gente tá perdendo muito dinheiro, né? E a alegação é que as pessoas chegam aqui, só dormem e não fazem mais nada. E aí os empresários disseram assim, mas você tem que entender que aqui é um destino para lua de mel. Mas aí falou, mas lua de mel não quer dizer que eu fico no quarto 5 dias. Eu tenho que ter outras coisas para fazer. Verdade. E às vezes a gente esquece, por exemplo, que o Museu do Café, o Centro Português, ele é um produto. E como produto, de repente eu posso ter um roteiro ali dentro, eu posso ter uma lojinha para vender algo português, eu posso ter um café lá dentro, eu posso aumentar a experiência do turista lá dentro, não simplesmente vem e vê. Verdade. Então a gente esquece que o negócio principal da atividade turística é a organização que eu dou pro atrativo. O hotel é importante, não tô dizendo que você não tem que dormir, mas ninguém viaja só para isso. E nem só para comer. É óbvio que também é um atrativo, mas a gente tem tanto atrativo aqui que poderia se formar roteiros tão ilegais. Esses dias atrás a gente vê no Rio de Janeiro aqueles roteiros das comunidades. A gente tem os nossos morros aqui, Sim. que tem cultura, tem história, tem gente bacana. Enfim, a gente tá do lado do polo mais receptor do Brasil. Esses dias eu tava vendo, eu fui pro Rio de Janeiro num evento, e quando você chega no Rio, desce no Santos Dumont, tem várias agências vendendo pacotes para Paraty, Angra dos Reis,
E eu não fiz essa conta ainda, mas muito provavelmente sair do Rio para chegar em Angra dos Reis não é a mesma coisa de que sair de São Paulo e chegar em Santos. Agora, por que a gente não tem pacotes sendo vendidos agora no Jabaquara, no aeroporto de Congonhas, onde a gente tenha isso de fato? Olha, você tá aqui no Brasil agora. Quantos turistas internacionais estão em São Paulo nesse final de semana? E poderia dar um pulo aqui, e que é rápido, né? Às vezes é mais fácil vir de São Paulo para Santos do que em alguns lugares de São Paulo mesmo. Isso é né? uma oportunidade de negócios, né? E é interessante, o Ministério do Turismo disse que a maior entrada de turismo internacional no Brasil não é no Rio, mas em São Paulo. Mas o Rio tem mais propaganda. Porque eu vou lá no aeroporto de Santos Dumont, ou qualquer aeroporto, tá lá a agência vendendo. Ó, no final de semana você vai lá pra Angra, você vai pra Paraty, você vai pra Niterói. Enfim, você vai pra qualquer lugar que possa ser turístico. A gente ainda... São Paulo ainda não se descobriu turisticamente, né? E tem muito potencial. Tem muita coisa, né? Muito potencial. A Baixada Santista é um oásis. Então tem cachoeira aqui na Baixada Santista, Tem. tudo. Alguém que foi na cachoeira? Quantas pessoas foram? Exatamente. O potencial é enorme. É enorme. A gente só precisa dar uma organizada nisso, né? E ganhar dinheiro, né? Sim, que é o fazer intuito isso... de abrir a empresa. Fomentar os negócios, né? Exatamente. Marco, Exatamente. infelizmente... Nossa, olha só. Já A gente deu fica mais de uma conversando hora, e o a gente tempo fica passa conversando rápido, e né? vai que vai, né? E a gente ia ficar mais tempo ainda, viu? Sim. Tem muito mais coisa pra fazer e Sem pra dúvida. falar, viu? Duas coisas que eu queria pedir pra você. Vou fazer uma pergunta e uma outra é pra você deixar um recado pros jovens empreendedores, pros velhos empreendedores. Deixa uma mensagem. pra eles. Faz até olhando ali pra câmera. A ali. gente tá Isso. falando aqui, né? É. Seja jovem, seja criança ou seja experiente, a ideia é nunca deixar de empreender. E empreender, necessariamente, volto a dizer, não é montar um negócio, mas é sempre ter algo novo para descobrir e saber que você é protagonista da sua vida. É você que escolhe os seus caminhos, né? E empreender quer dizer sempre ter motivação, sempre ter garra, sempre determinação. A gente costuma dizer que empreendedor no Brasil é aquele que gira pratos, sabe? Porque ele tem que pagar a DARF, ele tem que falar com o fornecedor, ele tem que ter mídia digital, ele faz tudo. E ele tem uma força que é dele, né? E outra coisa também, assim, sem demagogia nenhuma, quem leva esse país nas costas são os empreendedores, né? São os empreendedores. E de micro e pequeno porte, porque se a gente for banalizar bem, 99% das empresas, elas são micro ou empresas de pequeno porte. Então, a economia do Brasil depende de vocês e não pare de sonhar, que é o mais importante. E obrigado pela oportunidade de estar aqui Tá com vocês certo. hoje, foi muito A gente que bacana. agradece. Legal. E uma última pergunta. Se um gênio aparecer aqui agora, fala, Marco, você tem um único desejo. O que você ia pedir? Hoje, profissionalmente, eu teria o desejo que a nossa Baixada Santista, que já é uma cidade incrível para se viver, ela mantivesse seus talentos aqui. A gente está exportando muito talento. O pessoal começa a progredir e vai embora, né? Hoje o Maurício, que eu falei para vocês que ele tem o dever de vir aqui conversar com vocês, ele tá na Europa. E a gente sabe da crise energética que vive a Europa hoje. Sim. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um santista que a gente exporta talentos. Mas por que esses talentos não podem ficar aqui? Por que tem que subir a serra? E eu não tô sendo bairrista, não, mas a gente precisa trazer nossos talentos de volta e fazer com que essa economia gire cada vez mais e a gente se desenvolva, né? Cada vez mais. Não só Santos, mas toda a Baixada. Certo. Muito obrigado, Marco. Obrigado, foi um prazer, Se você hein? quiser seguir ele na rede social, É isso. Instagram é @marco_sp _SP. Isso. e no LinkedIn Marco Aurélio Rosas. Isso. E também, pessoal, sigam a gente também nas redes sociais, tá? Hora do Pod. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify, em tudo quanto é lugar que vocês Tudo, imaginam, a gente só tá. colocar Hora do Pod, Hora do Pod Oficial, a gente tá lá. Deixa um joinha, dê um like aí, pessoal, que vai ajudar bastante a gente, tá? E compartilha, pessoal. Compartilha. Vale a pena. Valeu, hein? Um abraço. Obrigado.